Então vamos falar sobre a relação entre relações e sucesso. a relação entre relações A relação entre relações. e sucesso. Há uma frase da Brené Brown. Ela repete muitas vezes o não há sucesso sem relações e não há relações sem vulnerabilidade. Interesting. Não é? E eu sinto que estamos a entrar numa era de individualismo muito forte. Do só precisas de ti, não precisas de ninguém, não é? Eu acho que realmente nós devemos ter a nossa autonomia e sabermos estar connosco, mas acho que estamos a entrar no exagero de achar que conseguimos fazer tudo sozinhos quando somos, na nossa base, seres sociais. Precisamos uns dos outros, não é? Sim. O que é que tu achas disso? Deste versus entre precisamos dos outros, mas estamos a vender esta cultura de individualismo. Sim. Eu acho que nós podemos ser seres autónomos, como estavas a dizer, e devemos ser pessoas autónomas, mas não pessoas independentes. Porque todos nós acabamos por depender uns dos outros. Fomos feitos para dependermos e para estarmos em sociedade. Se nós nos começamos a afastar muito desse paradigma que nós precisamos enquanto seres humanos, acabamos por adoecer. Yeah. E às vezes não é visto logo numa primeira instância. A pandemia mostrou-nos isso, não é? Sim, exatamente. A necessidade que nós temos de estar perto de pessoas e que às vezes nós só damos conta quando não estamos perto de pessoas e às vezes de uma forma prolongada. Eu acho que o que pode acontecer é às vezes termos más relações e ficarmos tão traumatizados com elas que achamos que é melhor estarmos sozinhos. Exatamente. Não é? E realmente entre ter uma má relação que nos faça mal e estarmos sozinhos pode ser melhor, não é? Nós tomarmos um tempo para estar sozinhos, mas não infinitamente sozinhos para todo o sempre. Sim. E agora temos de estilo de vida sozinhos, não é? Nós estamos melhor com os outros, mas temos é que saber escolher esses outros. Isso que estavas a dizer, da autonomia versus independência, eu nunca mais me esqueço de uma professora minha, quando eu estava a fazer licenciatura, de ter falado exatamente disso, não é? De ter lançado uma pergunta, assim um pequeno debate, se nós podíamos ser independentes, se nós devíamos crescer, acho que estávamos a falar da adolescência, uma coisa assim, se nós devíamos crescer para a independência, não é? E muita gente disse, não é? Adolescência, independência, não sei o que, disse, ninguém é independente. Não é? Uma pessoa que quer vender, a outra tem que comprar, não é? Eu estou a falar, alguém tem que estar ali a ouvir. Exato. Não é? E que ainda que eu seja a melhor do mundo em alguma coisa, não é? O Cristiano Ronaldo, não é? Questionável, pronto, as pessoas, cada um tem a sua opinião. Cristiano Ronaldo, melhor de todos os tempos, também, mas melhor de todos os tempos comparado com quem? Ele teve que jogar contra alguém, não é? Ele teve que ter equipas, teve que ter colegas de equipa, teve que ter condições, teve que ter clubes e treinadores que apostaram nele. Portanto, ele não é independente, ele é autónomo. Não é? Tal como nós podemos nos tornar autónomos, mas independentes. Eu não sei se esse conceito está a frustrar muita gente, não é? Fazer as pessoas sofrerem mais do que o que deviam, dentro daquilo que são os seus caminhos, as suas caminhadas de sucesso, os seus processos, por acharem que deviam conseguir fazer sozinhos. E acaba por gerar uma frustração, porque pensam que conseguem fazer sozinhos, tentam e não conseguem, e pensam que a culpa é deles, não. Simplesmente existe ali uma coisa que está em falta, que é esta parte das relações. Então há bocadinho estavas a dizer, às vezes nós temos uma má relação, alguma coisa corre mal, ou às vezes a pessoa confia muito em alguém, ou confia muito nas pessoas e depois acaba por ser desiludida e acaba por, então não, vou fazer as minhas coisas sozinho, não vou confiar em ninguém. E lembrei-me de outra frase também que ouvi estes dias, que era: os mesmos muros que tu levantas para te proteger são os mesmos muros que também te afastam das pessoas. Então esta importância de nós sermos vulneráveis e realmente conseguimos perceber que podemos não conseguir confiar em toda a gente e não vamos confiar em toda a gente, mas que é impossível nós conseguimos ter sucesso sem relações, porque o sucesso não é alcançar alguma coisa, é nós realmente conseguimos viver de forma realizada, de forma plena, de forma completa. Isso é que é o verdadeiro sucesso, não é? Ter tudo e mais alguma coisa em termos físicos, em termos materiais, mas é sentirmos bem com aquilo que nós estamos a viver. E vai sempre haver alguma coisa em falta se nós não tivermos essas relações à nossa volta. Mas depois também podemos falar aqui um bocadinho que às vezes as pessoas questionam-se, ok, mas como é que eu construo estas relações positivas? Porque às vezes também existe essa questão, eu até quero ter pessoas à minha volta, mas não consigo encontrar as pessoas certas, não consigo construir isso de uma forma positiva, com quem, como, eu até reconheço que preciso, mas não tenho, não encontro. E às vezes isso também pode ser uma questão que as pessoas têm, porque algumas já estão naquele não preciso de ninguém, e essas pessoas em algum momento vão bater com a cara na parede e vão perceber que precisam de alguém, porque sozinhas não vão conseguir
alcançar tudo, não vão conseguir viver tudo e vai sempre haver alguma coisa em falta, somos seres biopsicossociais, então existe aquela parte do social que vai estar em falta e isso influencia a saúde, por isso em algum momento aquela pessoa que quer viver sozinha, tipo ermita, em algum momento ela vai sofrer e por outro lado até existem as pessoas que até querem ter relações mas não sabem como ter as pessoas certas à volta delas para realmente conseguirem ter essa parte das relações supridas. Há uma coisa interessante sobre relações e falávamos disso há pouco tempo, não é? Que ao longo da nossa vida nós vamos mudando, não é? Manter uma pessoa na nossa vida ao longo de muitos anos é um grande desafio, não é? E às vezes temos a expectativa sempre do forever com toda a gente, mas a verdade é que há pessoas que têm fases na nossa vida, não é? Têm a própria fase que nós estamos a viver, a pessoa pode fazer sentido para aquela fase e não fazer para a seguinte, e não precisa de ser uma coisa materialista, já não me serves, não. A rotina deixa de encaixar, os valores começam a ser diferentes, os objetivos são diferentes e acho que naturalmente há pessoas que acabam por se afastar da nossa vida, ou nós até delas, porque de repente estávamos a ir assim e de repente estamos a ir assim, não é? Por exemplo, colegas da universidade, estamos todos a ir assim. Quando acaba, pessoas podem ir assim e de repente se as rotinas não fazem parte, não se conseguem coincidir estas rotinas, a verdade é que não é a mesma coisa, não é? Há ligações que ficam mais fortes, outras menos, mas mesmo que uma pessoa tenha uma ligação muito forte com uma pessoa que está com uma rotina completamente diferente e aquelas piadas que às vezes se faz do temos que marcar, sim, olha... Daqui a 84 anos. Daqui a 84 anos todos velhos e finalmente conseguimos juntar-nos, porque realmente depois as pessoas têm as suas próprias rotinas e nem sempre se conseguem encontrar. Então às vezes eu acho que as relações têm muito a ver com as fases da nossa vida. E ao longo da nossa vida é muito tentativa e erro, de nós também percebermos o que é bom para nós, o que é que não é. Nós às vezes entramos numa relação a achar que uma coisa é boa para nós e depois com o tempo percebemos que não é. E não temos que, apesar de ter algum sofrimento, não precisamos de dramatizar excessivamente alguém não ter ficado na nossa vida para sempre, porque a pessoa teve o seu papel, foi bom durante aquele tempo, não é? Se calhar não faz sentido eu fazer uma licenciatura outra vez, mas naquela fase aqueles professores, naquele contexto e aqueles ensinamentos foram muito importantes, mas agora se calhar eu já preciso de outras coisas e a vida vai evoluindo assim, eu não preciso de ficar a dramatizar, este professor já nunca mais me ensinou coisas, não, foi naquela fase, não é? Eu acho que às vezes precisamos de naturalizar o quanto os caminhos se cruzam e deixam de cruzar, não é? Com determinadas pessoas. Depois há um momento em que estabilizamos na nossa vida e que essas pessoas também estabilizam connosco. Algumas ficaram durante 10 anos, algumas encontramos há 1 ano, algumas ainda vamos encontrar, mas a verdade é que eu começo a perceber que a maioria das pessoas são fases e aquele nosso núcleo mesmo fica. Sim, não é? Sim. Isso é uma coisa que nós vamos aprendendo com a vida também. Com o sofrimento da vida. Sim, com o sofrimento, porque a verdade é que quando tu és criança, quando és adolescente, pensas, não, aqueles amigos vão ficar para sempre, não é? Best friends forever e tudo mais. Mas realmente há pessoas que ficam, sim. Mas acho que é preciso normalizar que está tudo bem. Porque às vezes ainda existe muito aquela, não posso largar esta pessoa, como assim esta relação vai deixar de existir, ou como assim já não é como era antes, está tudo bem. As estações também vêm e vão e cada uma cumpre o seu propósito, cada uma tem o seu papel, então também precisamos de ser flexíveis neste sentido. O importante é estarmos rodeados de pessoas que fazem sentido naquela fase da nossa vida e que vibram na mesma frequência do que nós. Porque às vezes nós insistimos também em ter pessoas ao nosso lado que já não bate. E lá está, como já também falámos aqui algumas vezes, às vezes a pessoa pode passar de um círculo íntimo para um círculo menos íntimo e manter-se na nossa vida, mas com outro papel. E também, outro papel, outras expectativas também, não é? Porque às vezes por ela não cumprir aquela expectativa da relação íntima que teve no início, cortamos de todo. E também não é preciso chegar a esse ponto, não é? A pessoa pode ter um outro papel na nossa vida, tal como pessoas que se calhar tivemos a vida toda ali ao nosso lado e que não dávamos muita atenção, de repente, uau, isto é super importante e quando vais a ver já está lá há 10 anos e conhece-te tão bem e faz sentido, não é? Agora, estavas a falar, fizeste uma pergunta muito importante, não é? Como? E num mundo em que, lá está, e no caminho da vida em que nos desiludimos, não é? Em que se calhar pessoas traíram a nossa confiança, às vezes nem com intenção, mas traíram a nossa confiança, ou sentimos abandonados mesmo que lá está, tenha sido apenas um desvio de rotina, mas sentimos-nos abandonados por aquela pessoa, tínhamos uma expectativa. E como é que no meio disto conseguimos ser vulneráveis? Eu acredito que numa relação, eu não sei se tu sentes o mesmo, mas pelo menos tem sido comum as pessoas sentirem isto. Numa relação eu acho que
que só existe real confiança se eu sentir que a outra pessoa precisa de mim. Principalmente nós psicólogas. Assim? Imagina, eu sou psicóloga, não é? E tu também deves sentir isto, que às vezes os teus amigos até falam mais sobre eles do que tu sobre ti. Sim. Pronto, aquela pessoa, se calhar, tu és mais importante para ela do que ao contrário. Aquela pessoa torna-se importante quando tu sentes que tu também precisas dela. Sim. Não é? Ou seja, haver aqui uma troca de vulnerabilidades. Não ser só para um lado, mas eu sinto que, por exemplo, ok, esta pessoa precisa de mim, mas eu também preciso dela. Tem que haver uma troca de vulnerabilidades, que eu acho que às vezes quando não há essa simetria, não é? É aí que depois há expectativas de um lado, não é? E o romper de expectativas do outro, porque não há um toma lá da cá. Então eu acho que esta troca de vulnerabilidades é muito importante para que haja real confiança, não é? Quando uma pessoa se desfaz é que tu percebes, ok, esta pessoa tem sentimentos, esta pessoa tem... Ok. E quando eu me posso desfazer sem julgamento, é quando eu digo, ok, estou à vontade com esta pessoa. Exato. Não é? Porque quando a relação é só, está tudo bem, as coisas boas da vida e fixe, e projetos e não sei o quê, são boas conversas, mas não há tanta confiança. Confiança para estar à vontade de ser mesmo eu, ao pé daquela pessoa, poder falar sobre, fiz uma asneira, preciso partilhar contigo, aí eu estou a sentir assim, não devia, tipo, ou seja, partilhar as vergonhas, partilhar sentimentos, não é? Parte mais íntima nossa. Temos que nos sentir à vontade para ser vulneráveis e temos que sentir que a pessoa também consegue ter esse lado connosco. Eu não consigo confiar em pessoas que estão sempre bem dispostas. Consigo passar um bom momento. Até porque não mostra verdade também. Porque ninguém está sempre bem disposto. Exatamente, as pessoas não estão sempre bem. Sim. É importante haver essa transparência, essa verdade. E acho que cá também num ponto que é da reciprocidade. Eu acho que é crucial na parte das relações. E às vezes, não sei em que momento é que acabou por também ser mal vista. Porque às vezes eu até falo sobre reciprocidade nas relações e as pessoas, não, tu tens é que dar sem querer nada em troca. Receber. Não, mas ninguém como assim? Isso. Tipo, não é assim na vida, porque tu, ok, que eu não vou fazer com interesse. Uma coisa é fazer com interesse simplesmente para receber. Agora, um princípio base de uma relação é haver reciprocidade. Exatamente. É tu, da mesma forma que estás lá para aquela pessoa, é claro que tu também vais para que aquela pessoa esteja lá para ti. E também é importante perceber que é preciso essa troca. As pessoas podem estar de formas diferentes. Tanto porque as pessoas são diferentes, como preciso de coisas diferentes, não é? E têm coisas diferentes para dar também. Para dar, por exemplo, até pode ser muito importante para mim tu dares-me flores e para ti não. E não é porque tu dares-me flores que eu agora tenho que te dar flores, porque tu deste-me porque é importante para mim. Mas eu a ti se calhar vou-te dar uma caixa de chocolates porque a ti é importante. Ou quando tu chegaste aqui tinha uma bolachinha ali para ti, para tu comeres, que eu sei que tu gostas de bolachinhas, não é? Se calhar eu gosto de outra coisa qualquer, não sei. Tipo, eu acho que depois cada pessoa tem que ser também flexível naquilo que é reciprocidade. Uma pessoa tem uma coisa para dar, a outra pessoa tem outra, porque são diferentes no dar e também são diferentes no receber. E a estar atento ao outro. Não é? Que também é uma coisa muito difícil nas relações hoje em dia. Sim. Eu tenho muita dificuldade em encontrar pessoas com quem consigo realmente conversar. A pessoa normalmente está a ter um monólogo. Está a haver dois monólogos, não é? Estou a dizer, eu fiz isto, eu também. Sobre ela, já está a falar também sobre ela. Eu também, não é? E é muito difícil contar uma pessoa, eu fiz isto, fizeste, então como é que foi? E como é que correu? E entrares nisto e a pessoa realmente poder chegar ao ponto da vulnerabilidade, poder aprofundar o tema dela e chegar à vulnerabilidade, às coisas que sente, às coisas que pensa, às dúvidas que tem, etc. Se estamos aqui num monólogo, a conversa até pode durar 2 horas, mas é completamente superficial e a confiança real é muito difícil de surgir. E também entras num ponto-chave das relações que é a comunicação. E dentro da comunicação escutativa, que hoje em dia muitas vezes é difícil de encontrar, porque a pessoa está sempre muito focada nela, ou então está lá mas não está. Ou então está-te a ouvir, mas está a pensar na resposta que vai dar e não em ouvir-te de forma verdadeira aquilo que tu estás a dizer. Às vezes nesta escuta ativa é que tu acabas por conhecer as pessoas e por perceber às vezes necessidades que aquela pessoa que está à tua frente tem, que ela própria ainda não dá conta que tem, mas por tu estás a ouvir aquela pessoa de uma forma tão inteira, de uma forma tão presente, tu consegues perceber coisas nela que ela se calhar nem está a perceber também. E é aí que acontece o flow da relação, por assim dizer. Este foco no outro eu acho que é super importante na relação, até nas relações de liderança, não é? Nós estamos aqui a falar de sucesso, não é? De sucesso, que precisamos de relações, e para as relações precisamos de vulnerabilidade. E muitas vezes a Brené Brown, que era a pessoa que eu estava a falar, que diz esta frase e faz esta relação entre estes 3 pontos, o sucesso, as relações e a vulnerabilidade, muitas vezes fala para líderes, não é? Um líder não consegue ter sucesso sem os seus liderados e vice-versa.
mas o líder é só um, os liderados são mais. Portanto, o líder precisa que os seus liderados estejam, não é, a viver a filosofia dele, a cultura da organização, ou pelo menos do processo que estão a viver, que se comuniquem, que consigam seguir um caminho, não é? Que haja uma direção e que siga esse caminho e todos estejam a caminhar para o mesmo caminho, a remar para o mesmo lado. E para haver essa capacidade de liderança, eu tenho que ter uma relação boa, funcional com as pessoas que eu lidero. Senão eu digo uma coisa, a pessoa reclama, não devia ser por aqui, já falam mal, não sei o quê, começa aqueles conflitos todos que às vezes há nas equipas. Mas depois entra aqui um ponto importante que ela fala muito, que é como é que um líder tem coragem de ser vulnerável com os seus liderados. Como é que um líder sai do mandar para o pedir? Como é que o líder sai do eu faço bem, vocês também têm que fazer, para o eu não consigo fazer sem vocês? Como é que o líder ganha esta confiança com os seus liderados? Porque é fácil, se calhar, é mais fácil perceber aqui numa relação que temos a mesma linha, não é? De hierarquia, digamos assim, não é? Se calhar não é bem esta a palavra para uma relação pessoal, mas acho que as pessoas estão a perceber. Mas quando eu estou acima, para ser vulnerável com alguém que está abaixo, não é? É um grande desafio, porque depois, se calhar nem todas as pessoas têm também capacidade de ver o lado vulnerável do outro. E acabam, se calhar, por misturar as coisas também. Não só por misturar as coisas, mas por misturar vulnerabilidade com fraqueza. E eu acho que é esse o medo da vulnerabilidade, é que passe fraqueza. E que depois, em vez de verem um líder forte e focado e exemplo, comecem a ver, mas ele não sabe fazer isto, e as pessoas não compreendam, não é? Que esta vulnerabilidade é necessária e que realmente, mesmo que ele seja líder, faz parte da equipa. Sim, faz parte da equipa, que existe uma interdependência. Exatamente. Todos dependem uns dos outros, que o líder sozinho não vai a lado nenhum. Sim. Mas acho que entra dois pontos. Como é um mito que isto teria, se calhar, a transição só, que a vulnerabilidade é uma fraqueza, quando não é. Mostra até mais confiança do que propriamente uma fraqueza. Mesmo. E depois é a outra parte em que isso mostra um valor também muito importante na parte da liderança, que é o valor da humildade. O chefe que eu tive mais tempo, ele reconhecia, ele às vezes vinha-nos pedir ajuda para corrigir erros ortográficos. E ele vinha, entrava no nosso gabinete e dizia, olha, não sei se está bem escrito, vejam lá se está bem escrito. E de uma vulnerabilidade e de uma humildade excelente, mas que nós jamais era no sentido que, como assim, ele não sabe e tudo mais. Não quero nesse sentido, no sentido, ele vem-nos pedir ajuda. A equipa até acaba por sentir mais valorizada, porque não é uma pessoa que está no pedestal. Viste a vulnerabilidade no outro. Exatamente. E sentiste mais confiança, sentes mais proximidade com o teu chefe por causa disso. Mas também admito que a vulnerabilidade tem riscos, que as pessoas também se podem aproveitar disso. Mas eu acho que se no momento em que tu és vulnerável com alguém e não corre bem, se calhar também tens aí a tua resposta sobre se isto é uma pessoa para tu manteres perto de ti ou não. Porque tu deves poder ser vulnerável com as pessoas, não é? QB, obviamente que não é assim muito aconselhável que um chefe entre a chorar na sala, os meus problemas, e não é bem isto. É o saber pedir ajuda. Eu uma vez houve uma pessoa que me disse, o líder deve ser o que sabe menos na sala. Em termos de conhecimento técnico, deve ser o que sabe menos. Ele deve ter coragem de contratar pessoas que a nível técnico sabem mais que ele, e o papel do líder é gerir pessoas. Só que também estamos numa cultura, já estamos a mudar de tema, mas também estamos numa cultura em que valorizamos o fazer. O líder tem que saber fazer, tem que estar a mostrar trabalho, tem que fazer mais com os outros, tem que ser aquele exemplo, não é? E confundimos este tema. Então, às vezes também é difícil para um líder mostrar a vulnerabilidade pelo medo de ser julgado por essa vulnerabilidade, não é? Mas se estivermos rodeados das pessoas certas, na verdade, estas relações funcionam de forma muito melhor se pudermos ser vulneráveis, inclusivamente com um colega de trabalho, não é? Com um colega de equipa, ajuda-me com isto, não sei fazer aquilo, porque depois se não há essa confiança, e a confiança é a base das equipas de alto desempenho. Isto pode ser um tema para depois, mas a base das equipas de alto desempenho é a confiança, é conseguir ser vulnerável com os teus colegas, admitir um erro. Ou dizer, eu não consigo fazer isto, ajudas-me. Perguntar ao treinador, posso fazer isto melhor? Ou o treinador perguntar, como é que eu te posso ajudar isto? Não sei se a mensagem está a passar, como é que eu te posso ajudar? Dentro de uma empresa, como o teu chefe, vejo-me se isto está bem. Que o resultado vai ser de todos.
no final, não é? Eu acho que isso depois parte também de uma cultura organizacional. Imagina uma pessoa que pode estar desfasada ou pode não levar a bem essa parte da vulnerabilidade, como estavas a dizer. Depois também depende das pessoas que tu vais querer ter à tua volta. E se faz sentido aquela pessoa, se não está dentro da cultura organizacional, também depende muito também de formar as próprias pessoas para entenderem isso. Ou seja, que o líder tenha a vontade para os liderados também terem... Formar aquilo que erradamente se calhar chamamos de soft skills. Sim, as competências comportamentais. Sim, exatamente. A parte de inteligência emocional, a parte de gerir emoções e tudo e mais alguma coisa, que é tão importante hoje em dia também na parte das empresas, e que não é só um currículo e só determinadas competências técnicas, mas depois também ver isso também ver essa parte mais de competências soft skills e tudo mais. E perceber que tudo isso também parte da cultura que o líder vai passar aos seus liderados, à sua equipa, à sua empresa, whatever o que for. Mas realmente isso é crucial, porque senão depois acaba por gerar aquela independência que não é vosso sucesso. E estava-te aqui a falar da base das equipas de alto desempenho ser a confiança. A ponta do iceberg, que é o que normalmente se vê, é o individualismo. Há aqui cinco etapas das equipas de alto desempenho. A base é a confiança. O topo, que é o que normalmente já dizem que a equipa está mal, é quando cada um está a pensar em si. Mas temos que voltar à base. A base é a confiança. Agora falaste disso de forma intuitiva, mas realmente é isso que acontece. Em termos científicos é isso que se levanta. Em termos de sintomas e de razões para esses sintomas, o que se levanta é exatamente isso. A invulnerabilidade gera falta de confiança, não é? Que depois, numa última instância, cada um está a lutar por si, está em modo de sobrevivência, não consegues estar a pensar no outro se achas que estás em perigo. Se estás num meio inseguro, indefensiva, não é? Agora, num meio seguro tu podes fazer o quê? Podes falar sobre os teus sentimentos, podes falar sobre as tuas dificuldades sem ser atacado e sem ser julgado. E é aí que criamos relações que depois trazem sucesso. Ninguém sabe fazer tudo, não é? Nem suposto. Todos queremos ter sucesso e ninguém sabe fazer tudo. Nós precisamos uns dos outros. Eu não digo isto de uma forma materialista, porque há pessoas que sozinhas conseguiram ter determinado sucesso financeiro e até em termos de terem criado um produto espetacular, um informático, o que seja, mas se calhar estão sozinhas. E chegam a casa ao final do dia e estão sozinhas e não têm uma pessoa para telefonar e não têm uma pessoa para passar o Natal. Isso também não é sucesso. E isso não é sucesso. Isto é, o meu produto vendeu imenso e agora tenho muito dinheiro. Mas sucesso é uma coisa completa. É também podemos partilhar as nossas conquistas com outros. Aquele cantor, o Robbie Williams, o Robbie Williams, Sir Robbie Williams, uma vez falava sobre isso, tipo, dinheiro, fama, discos vendidos, prémios, não sei o quê, passei o Natal sozinho. Com uma mesa gigante, aquelas dos reis, sabes, que o rei e a rainha têm que usar o telefone para falar com o outro. Olha, passa meio sal, está bem da longe. Depois cai a meio da mesa e estamos a lutar para quem é que tem que se levantar para ir buscar o sal. Ele disse que passou um Natal sozinho. Ele teve muitos problemas depois, que é público. Ele falou até no último concerto que nós fomos sobre vícios, não é? Etc. E já não é a primeira pessoa que alcança sucesso num contexto, exatamente, numa área, mas que, por se sentir sozinho, em termos depois de saúde mental, de bem-estar e de sucesso geral, não se sente assim. O Michael Phelps é outro, no caso do desporto, não é? Que ele diz que só encontrou o seu propósito de vida quando casou, filhos, etc. E teve pessoas à sua volta para partilhar o seu sucesso, não é? E eu acho que qualquer pessoa que alcança o sucesso é um conjunto de coisas, daí também o conceito daquilo que nós temos falado do tudo conta, de cada 1% conta, não é? Todos estes contextos contam para que uma pessoa depois, no momento-chave daquilo que é a sua competência profissional, ter sucesso. Ela precisa de se recarregar com as suas pessoas, estar bem aconselhada, sentir-se amada, sentir-se válida, independentemente do que vá conseguir ou não. O Kobe Bryant disse que o momento que mudou a vida dele em termos de confiança nas suas competências foi quando o pai disse: marques tu 80 pontos ou 0 pontos, eu vou te amar da mesma maneira. E ele, tão bom, mas eu vou marcar os 80. E ele chegou a marcar 80 pontos depois no jogo da carreira dele. Mas esta rede de segurança das relações, não estamos só a falar, como eu dizia, de uma forma materialista. Eu preciso de ti para me ajudares a fazer aquilo para alcançar o sucesso. Não, ainda que eu consiga fazer isto sozinha, eu preciso de uma rede de segurança para ter um sucesso geral. E é por isso que às vezes vemos muita gente que parece que tem sucesso, televisão e prémios e etc., mas que depois, infelizmente, cada vez
vemos mais casos de suicídio, de depressões, de toxicodependência, das pessoas tentarem encontrar alguma forma de sentirem alguma coisa porque se sentem muito sozinhas. Preencherem um vazio que só as outras pessoas é que podem preencher. E já dizem que a solidão já é uma cena separada da depressão e que é uma pandemia maior do que a depressão. Isto é muito sério. Porque isto tem muito a ver com esta cultura de individualismo. De acharmos que temos que conseguir sozinhos, etc. Nós precisamos sim de tempo connosco. Mas nós não... Solidão e solitude são coisas diferentes. São coisas completamente diferentes. Sim. Não é? E se provocando a solitude de forma muito orgulhosa, não é? Começamos a destruir relações, depois vem a solidão. Sim. Não é? E a solidão também vem de eu não me sentir compreendido, de eu não me vulnerabilizar, de eu não falar dos meus sentimentos, de eu não me sentir compreendido, entendido e realmente que alguém me conheça de verdade. Temos que quebrar um bocadinho estas Sim, e podes barreiras. não encontrar isso em todo o lado, podes não encontrar isso em toda a todas as gente. pessoas, não, mas é escolher aquelas pessoas com quem tu sabes que podes realmente ter ali uma rede onde podes só atirar-te e simplesmente estar ali com aquelas pessoas. Sim. Sem ter que ter performance, sem ter que ter resultados, sem ter que ser espetacular, sem ter que falar sempre bem. Exatamente, em que podes realmente ser tu no teu máximo da tua vulnerabilidade. Top! Yeah! We're back! Estalar de dedos. Só dizer.